Então, faremos uma introdução aos controladores lógico-programáveis. Os controladores lógico-programáveis, ou CLPs, eles têm dispositivos de entrada, que são os elementos sensores, que estão conectados às portas de entradas do CLP. O que seriam essas entradas? Seriam botões, chaves de fim de curso, sensores de proximidade, de nível, pressostatos, termostatos e outras coisas mais. Tá? Os dispositivos de saída, também chamados de atuadores, são os elementos nos quais vão receber a informação do CLP para que faça alguma ação. Por exemplo, a gente pode ter relés, contadores, solenoides de válvulas, motores, lâmpadas, sonorizadores, soft starters, inversor de frequência e outras coisas mais. Para programar um CLP, a gente pode usar algumas linguagens de programação. Todas elas são definidas em normas internacionais. A gente vai usar aqui a linguagem Ladder, que é uma linguagem bem simples. A linguagem Ladder, ela vai conter funções lógicas que descrevem o comportamento do sistema. Essas funções lógicas elas são definidas baseadas na álgebra de Boole, onde a gente vai ter dois níveis lógicos possíveis. O nível lógico 0, quando algo é falso, e o nível lógico 1, quando algo é verdadeiro. E a relação entre duas ou mais variáveis vão ser estabelecidas por meio de três operações lógicas básicas, que é a função e, a função ou e a função não. Para ser de mais fácil entendimento, nós vamos fazer a seguir a analogia da linguagem Ladder com o circuito elétrico, com seu diagrama de contatos. Então, a função mais simples que a gente tem é a função SIM, ou função identidade. Nessa função, a saída é um espelho da entrada. Então, tomamos aqui a tabela verdade representando a relação entre a saída Y e a entrada A. A gente vai ver que a saída Y, quando a entrada A é falsa, ou seja, é zero, a saída Y também é falsa. Quando a entrada A é 1, ou seja, verdadeira, a saída Y também é verdadeira. Então, como é que a gente representa, a função lógica de uma função identidade? A gente diz que Y, ou seja, a saída, é igual à entrada A. Sempre que a entrada for falsa, a saída vai ser falsa. Sempre que a saída for verdadeira, a entrada for verdadeira, a saída também é verdadeira. Num diagrama de um circuito elétrico, como é que a gente implementaria isso? A gente poderia implementar isso representando, supondo que a gente queira que essa saída seja uma lâmpada e que a entrada seja um botão, então a gente faria um circuito elétrico como este. A gente colocaria uma chave normalmente aberta aqui, que a gente chamou de A, e a saída seria a própria lâmpada. Então, sempre que a gente apertar o botão, a lâmpada se acende. Sempre que a gente não apertar o botão, a saída se apaga. Veja que isso daqui é a implementação dessa função identidade. Então, essa tabela verdade, ela é feita como? Baseada num comportamento que a gente quer descrever. No caso aqui que a gente está colocando como exemplo, o que a entrada A significa? Significa apertar ou não o botão. O que é a saída Y? É saber se a lâmpada está ou não está ligada. Então, 0 não está ligada. 0 não está apertado o botão. 1, lâmpada ligada. 1, botão apertado. Tá? Então, é isso que essa função lógica está representando no final das contas. A saída Y, ou seja, a lâmpada estará acesa se o botão estiver apertado. Estará apagada se o botão não estiver apertado.
E daí como é que a gente transfere essa circuito elétrico, né, essa solução feita por um circuito elétrico para um CLP? Na verdade, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai usar uma linguagem de programação, que no caso aqui eu falei antes é a linguagem Ladder. A linguagem Ladder ela é muito intuitiva. Por quê? Porque ela é muito parecida com o circuito elétrico, só que o circuito elétrico ele é desenhado na vertical, enquanto que o diagrama Ladder é desenhado na horizontal. De resto, é praticamente a mesma coisa. Veja aqui que eu tenho uma entrada que liga uma saída. Esta mesma entrada A está aqui representada, esta mesma saída Y está aqui representada. Tá? E aí entradas em linguagem Ladder é representada por duas barras paralelas e saídas são representadas por um círculo. Então, essa mesma solução executaria essa função aqui. Então, vejam que eu falei antes lá, um CLP tem conectado dispositivos de entrada nas suas entradas, que são essas daqui. No caso aqui desse CLP aqui, a gente tem 6 entradas digitais e as saídas são conectadas nas saídas. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 portas disponíveis para ligar saída nesse CLP aqui que a gente tomou como exemplo. Então o que acontece? A gente vai ligar os dispositivos de entrada na entrada e de saída na saída. Então no nosso caso aqui do botão, quando a gente apertar o botão, o CLP vai sentir um sinal elétrico aqui na entrada, E quando ele sentir o sinal elétrico na entrada, ele vai estar aqui, como a gente tem um diagrama de contatos em Ladder feito exatamente como um circuito elétrico. Quando esse sinal for verdadeiro, ele vai reconhecer que isso daqui é verdadeiro. Isso aqui sendo verdadeiro, ele vai ligar a saída. E quando lá na programação dele ele acionar a saída, na verdade ele vai fechar um contato aqui, na sua saída, um relé, e vai ligar a lâmpada. Então, apertou no botão, o estado disso daqui passa a ser verdadeiro, então Y também é verdadeiro. Quando desapertar o botão, não tenho mais sinal aqui, então isso aqui passa a ser falso e a saída também passa a ser falsa e vai desligar a saída aqui do CLP. Uma outra função seria a função OU. Então a gente teria um OU entre duas entradas, A ou B. Então a saída da função Y, da saída Y, seria verdadeira quando ou A ou B é verdadeiro. Então veja aqui que 0 a gente está representando por falso. Então novamente, A é falso e B também é falso. Então nós não vamos ter Y. Nós só vamos ter Y quando um dos dois é verdadeiro. No caso aqui a gente tem B verdadeiro, então e saída Y também é verdadeira. Aqui a gente tem o A verdadeiro, então a saída é verdadeira também. Aqui no caso a gente tem os dois verdadeiros, então a saída será verdadeira também. Então essa seria a função A ou B. Sempre que a gente tem uma entrada verdadeira, a saída também é verdadeira. Então na representação elétrica a gente teria algo como isso daqui. Se a gente apertar o botão A ou se a gente apertar o botão B, a gente liga a lâmpada. Tá? Então, a mesma coisa a gente faria no diagrama Ladder. A gente colocaria uma entrada A em paralelo com uma entrada B, onde se esse aqui for verdadeiro ou esse aqui for verdadeiro, a saída Y é acionada. Quem é a entrada A e B seriam esses botões aqui que eu tenho no circuito elétrico conectados diretamente na entrada de um CLP. Então, quando eu apertar A ou quando eu apertar B, eu vou ter um sinal elétrico aqui. E lá no meu diagrama Ladder, ele vai dizer, opa, tem um sinal elétrico, então a entrada é verdadeira, o botão está sendo apertado. Então, se eu apertar qualquer um desses dois botões aqui, eu vou ligar a minha saída Y. A minha saída Y, no caso desse CLP aqui, é um relé, então vai ligar a minha lâmpada se eu apertar naquele botão lá, A, ou naquele botão B. A gente tem também a função negação, negação ao contrário da função identidade, que é justamente a negação
de algo, ou seja, o inverso de algo. No caso aqui, a gente bota uma barra em cima ou um ponto de exclamação para representar a negação. E a tabela verdade é justamente o contrário daquela identidade. Então, quando eu tiver a entrada sendo falsa, a saída é verdadeira. Quando a entrada é verdadeira, a saída é falsa. Isso daí a gente faz num circuito elétrico facilmente por um botão normalmente fechado. Então, quando eu não aperto no botão, a lâmpada está ligada. Quando eu aperto no botão, a lâmpada está desligada. Então, veja que num circuito elétrico, essa lógica de negação é feita pelo tipo de botão ou tipo de sensor que a gente usa. No caso aqui, a gente usou um sensor normalmente fechado, porque a gente quis o quê? Que a lógica de funcionamento seria justamente o contrário do fato de apertar ou não apertar o botão. Então, se eu não aperto o botão, a lâmpada liga. Tá? Num CLP, esta lógica aqui, ela é feita pelo diagrama ladder e não pelo tipo de botão. Então, eu posso conectar um botão normalmente aberto na entrada do CLP, porque essa lógica inversa, quem vai fazer é o nosso diagrama ladder. Veja, eu tenho um botão normalmente aberto. Se eu não apertar no botão, e aí aqui, essa é a representação de uma entrada negada. Se eu não apertar no botão, o que vai acontecer? Eu não tenho sinal aqui. E eu não tendo sinal aqui, eu estou dizendo que eu quero, no meu diagrama ladder aqui, o contrário do que eu tenho lá. Se eu não tenho sinal aqui, então ele é falso. Mas o contrário de falso é verdadeiro. Então, o verdadeiro vai fazer ligar a minha saída Y e o relé vai ligar a lâmpada. Se eu apertar o botão A, eu vou ter sinal aqui. Se eu tenho sinal aqui, o que vai acontecer? Eu quero o inverso do sinal. Se aqui é verdadeiro, aqui eu vou ter falso. Se eu tenho falso aqui, eu vou desligar a minha lâmpada. Então vejam que essas funções lógicas, elas não são exclusividade de sistemas de circuitos elétricos ou de CLPs. Podem ser empregadas em outras tecnologias também, como, por exemplo, em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, a mesma função identidade, que eu tenho essa tabela verdade, que eu posso executar em elétrica, eu também posso executar em pneumática. E isso vale para qualquer função.